a gente usou um método de testemunhal, né? São alguns testemunhos de pessoas que estavam na escuridão, aceitaram a Cristo e através do Evangelho as suas vidas mudaram, eles foram transformados. Então é um vídeo que retrata essa realidade do que eu era, ou até se eu cresci num lar cristão, de que maneira eu me comporto, como eu glorifico a Deus. E a ideia é, assim como esse vídeo, nós possamos fazer outros e outros e outros, para que as nossas mensagens possam chegar cada vez mais longe. Então é nesse contexto que nós desenvolvemos esse vídeo. Eu me converti quando criança. E a minha avó que me ensinou, que me levava para a igreja, e eu gostava muito, e eu me sentia muito bem, eu realmente queria adorar aquele Deus que eles pregavam. E quando criança, devia ter por volta de 8, 9 anos, eu, diante das mensagens, do que eu ouvia na igreja, eu comecei a entender que eu era pecadora, porque a forma como a minha mãe falava que eu estava desobedecendo, a minha avó, a forma como eu me comportava na escola, que tinha outras crianças de referência que tinham um comportamento melhor do que o meu, me fazia pensar, poxa vida, eu sou crente, eu tenho que ser diferente dessas pessoas. E eu olhava as meninas que não eram crentes, eu achava elas melhores do que eu. Elas eram exemplares. Mas eu tinha muita vontade de ser diferente. Então eu ia para a igreja, eu orava, eu lia a Bíblia. Quando criança eu tentei, já de início, assim, ler todos os salmos, livros de salmos. Mas eu não conseguia o resultado. Porque a minha mãe continuava falando que eu era uma filha desobediente. A minha avó falava que eu era desobediente. Eu me sentia mal perante as outras pessoas, porque eu não tinha uma vida diferente. Mas quando eu chegava em casa, eu me ajoelhava no meu quarto, às vezes em alguns lugares assim a sós, e chorava, cantava, eu entendia, eu queria aquele Deus, eu queria essa mudança, mas isso durou muito tempo. Então, para minha tristeza, só depois, já adulta, que eu comecei a perceber realmente o peso do pecado na minha vida, de que eu reconhecia Jesus como meu Salvador, como meu Deus, era aquilo que eu queria para minha vida, que tinha um padrão diferente do mundo, mas eu não conseguia o que eu tenho que fazer para ter essa vida diferente. Como é ter uma vida diferente? Ser comportada, ter minhas contas em dia, ter uma vida regrada? Não dava certo, eu sentia o vazio que faltava. Só então, na época quando o pastor Charles chegou em Serra Negra, eu já orava muito, eu já chorava muito, eu sentia muita angústia por isso, eu já tinha ido em outras igrejas, procurava isso. Quando o pastor chegou com a Cris, que eles começaram a conversar comigo, eu comecei a entender a palavra de Deus. Então todos os versículos que eu tinha decorado, as histórias que eu aprendi sobre a Bíblia, aquilo não fazia sentido, porque eu não entendia. Eu queria aquele Deus, eu tenho certeza da minha conversão, mas eu não entendi. Eu não tinha o ensino verdadeiro da palavra de Deus que ia transformar a minha vida. E foi aí que Deus começou a mudar. Eu sei que Deus tem muito para realizar na minha vida, mas eu já louvo a Ele, eu já agradeço a Ele pelo que Ele fez. Porque hoje eu entendo que Ele me salvou e o que eu tenho que fazer para ter uma vida que agrada a Ele. Como eu tenho que seguir, como eu tenho que servir. E eu tenho procurado fazer isso dia após dia. Tem dias que eu choro porque eu reconheço o quanto eu estou longe de ser como Deus quer. Mas esse é o desejo do meu coração. Bom, eu também vim de um lar assim, cristão, né, desde criança, desde pequenininha. Então eu me converti muito cedo, sempre cresci entendendo, né, cada vez mais um processo, né.
entendendo quem era Jesus, que eu era pecadora e precisava da graça dele. Então fui sempre educada nesse caminho, né, no aprendizado da palavra. O que eu vejo assim de mais diferente na minha vida, olhando para a minha vida e para a vida das outras pessoas que não são cristãs, eu acho que o Evangelho modificou a minha forma de fazer planos. Desde o colegial, quando eu estava em fase de escolher uma faculdade, uma carreira, decidir futuro, na época de namoro, eu percebi assim que a maneira de fazer planos, de olhar para o futuro, a tranquilidade, a paz, a falta de ansiedade, né, confiar em Deus, eu acho que essa foi a maior diferença, assim, foi isso que se destacou na minha vida, né. É claro que a obediência aos pais, o comportamento, como posso dizer, as regras cristãs, né, assim, da Bíblia, eu também sempre procurei seguir, mas eu vejo que a coisa mais diferente que me destacava, assim, das minhas amigas não crentes, era a maneira de planejar, né, pedir conselhos para outros irmãos cristãos, ouvir os meus pais e entregar tudo nas mãos de Deus mesmo, né. Então acho que a maneira de olhar para o futuro foi a maior diferença que Cristo fez na minha vida. Então, a minha experiência de conversão, eu não cresci num lar evangélico, né? Eu passei a minha infância toda vivendo os padrões da sociedade, né? A gente vai, como vou dizer, vamos dançando conforme a música, né? Então, assim, era uma criança normal, gostava de praticar esporte, ia pra escola, saía com os amigos, mas graças a Deus também eu comecei para a igreja, eu tinha 15 anos, então é um momento aí que o adolescente começa, né, criar umas asinhas, começa a pensar em sair, conhecer outras coisas. Então foi nesse momento que eu tive a experiência de conversão, né, me converti numa igreja pentecostal, diferente da igreja que eu estou hoje, né, mas Deus já começou a fazer uma obra na minha vida nessa igreja, né. Assim, uma coisa importante a dizer, eu acho que o que Cristo mudou realmente, que a conversão trouxe para mim, foi assim, uma perspectiva maior com relação ao futuro. Porque assim, eu não tinha muita perspectiva de fazer faculdade, muita perspectiva de profissão, né? Então assim, depois que eu me converti, meio que isso se despertou em mim. Deus me incomodava nessa questão, vai estudar, né? Eu vou te ajudar, tudo vai dar certo, a questão financeira também, tudo foi providência de Deus. Eu acho que nesse sentido foi interessante também, né? Hoje eu tenho minha profissão, sou formado, graças a Deus. E assim, uma outra fase que eu posso colocar hoje, sim, vai completar um ano que eu estou hoje na Igreja Batista Memorial. Então eu acho assim, uma outra perspectiva do Evangelho também. Não que na outra igreja não tinha, né, conhecido a palavra, não tinha aprendido, mas é uma visão totalmente diferente. O que eu posso dizer que me impacta hoje? É a questão da transformação do caráter, é a questão de a gente aprender a amar as pessoas realmente, não apenas viver uma coisa e na realidade não praticar aquilo que a gente vive, né? Viver uma igreja, dentro da igreja viver uma coisa e fora da igreja viver outra. Então assim, isso que eu tô no processo ainda, né? Quero a cada dia ser melhor, tem muitas coisas, muitos defeitos, muitos pecados ainda para ser corrigido, mas a cada dia Deus tem despertado isso em mim, né? Amar as pessoas, ajudar no que a gente for preciso, né? A simplicidade do Evangelho. Não precisa pirotecnia, não precisa show, não precisa nada disso para a mensagem ser levada. Então acho que a experiência que eu posso deixar é isso, né? Da gente pegar a simplicidade do Evangelho e levar a palavra, né, de uma forma simples, para o simples, né? Como a própria palavra diz. O que Jesus Cristo mudou na minha vida é que hoje eu tenho a tranquilidade assim de viver feliz, independente do estado que eu esteja, do que eu tenho e do que eu não tenho. Foi a principal coisa, dentre várias coisas que ele mudou na minha vida, essa foi a principal, assim, sabe? Poder dormir, descansar, que independente do que eu esteja passando, eu sou feliz com Jesus, porque eu tenho o principal que é a vida eterna. E essa tranquilidade, assim, que me passa, né, essa segurança que é a vida eterna, que é, né, descansar em Deus, isso aí não tem preço, sabe? Por mais que você esteja atribulado, cansado às vezes, isso aí realmente não tem preço e
hoje em dia é a minha maior felicidade e é nisso que eu descanso. Quando você quiser. O Evangelho transformou minha vida no sentido de uma das coisas que mais marcou assim, para mim foi que antes meus objetivos de vida eram ganhar dinheiro, ter status social. Para mim o sucesso era isso, eu queria ser uma pessoa admirada, respeitada. E hoje para mim nada mais disso tem valor, eu sei que essas coisas são passageiras e a minha alegria está em Cristo, a minha alegria está em Deus. E o que eu mais quero é servir a Ele e estar para sempre com Ele. É isso. Meu nome é Sérgio Fernando, essa é minha esposa Juliana. A gente está no Evangelho mais ou menos entre 14 e 15 anos, né? A gente se conheceu há mais ou menos 10 anos dentro da igreja evangélica e nós agradecemos a Deus pela decisão que tomamos nesses 15 anos, que foi o que? Entregar nossa vida ao Senhor, se dedicar a Ele, servindo na medida do possível, dentro das nossas limitações. E apesar disso tudo, apesar de nós, Deus tem sido fiel, Deus tem recompensado as nossas vidas. E a gente espera que Deus nos direcione para algo maior que Ele tiver para nós. Na sua vida. Bom, eu acho que o Evangelho na minha vida, o que foi mais importante é que ele, na verdade, ele assim, restaurou a minha vida fisicamente e familiar, né? Hoje, assim, eu vejo que a minha vida é totalmente diferente por causa do Evangelho. Mesmo, sim, fui crescida com o Evangelho, assim, até a partir dos 4 anos, mas foi ele que por causa dele, por causa de Jesus, que hoje em dia a gente está aqui, está firme, nossa família está juntas e a história do Evangelho, né, que é simples, mas profunda, fez toda. Hoje eu sou assim por causa do Evangelho, senão eu acho que as coisas teriam sido diferentes e muita coisa podia ser pior, e graças a Deus pelo Evangelho. Antes de eu me converter, eu tinha um coração muito duro e o meu prazer era fazer as pessoas que me amavam sofrer. E depois que eu me converti, né, hoje essa vontade, esse desejo que era ruim e era mal de fazer as pessoas sofrerem com as minhas palavras, né, palavras duras, eu não sinto mais isso hoje. E eu tenho a alegria de estar perto das pessoas não só das que me amam, das que gostam de mim, mas principalmente daquelas que não gostam tanto de mim assim. É a oportunidade de pregar o Evangelho e ver a transformação na vida dessas pessoas, a mesma transformação que Deus fez na minha vida. Olá, meu nome é Claudete, eu sou professora de língua portuguesa e eu queria falar rapidamente sobre a minha vida, o quanto Deus tem transformado a minha vida. Eu era uma pessoa antes de Jesus e hoje sou outra pessoa. Deus tem feito diferença, tenho podido sentir a paz que vem de Jesus. Ele tem transformado a minha vida a cada dia, tenho aprendido a enfrentar as circunstâncias da vida de uma forma diferente. Ele tem me trazido uma paz que eu não conhecia. Se quiser. Meu nome é Antônio Augusto Lira Júnior, sou psicólogo, e eu vejo que Jesus realmente transformou minha vida foi na área do sentimento. Eu era uma pessoa com sentimentos de inferioridade, fazia muitas coisas para agradar as pessoas, para eu poder ter uma reputação. Mas hoje, graças a Deus, o sentido da minha vida é eu poder fazer aquilo que Deus quer. Eu busco conhecer a vontade de Deus através da palavra dele e obedecer integralmente. Hoje eu tenho uma família que me ama, que eu amo. Graças a Deus
todos da minha família frequentam a igreja e tem prazer em servir a Deus. E não tem coisa melhor na vida do que a gente poder servir a Deus. São histórias, são momentos de vida, são experiências. E muitas vezes, além das nossas orações, a gente não tem muito contato com os missionários que estão tão longe. Mas às vezes a nossa história serve de incentivo, serve de motivação para que eles continuem. Então, qual é a sua história? É importante que as pessoas saibam o que Jesus fez por você, o quanto você foi transformado através dessa decisão. Isso vai de encontro ao tema desse retiro, né? Missões, não vamos terceirizar tudo isso, ela tem que começar em mim, tem que começar em você. Essa é a apresentação do Grupo África.